Bom, pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Vamos então para a nossa última aula, tá? A respeito de JavaScript. Nessa aula, então, a gente vai ver um pouquinho como funciona, então, a manipulação do DOM, tá? E como é que a gente faz para utilizar os seletores do JavaScript. Bom, primeiramente, o que é o DOM, tá? O DOM é o Document Object Model, tá? Ele é uma interface que representa documentos HTML e XML através de objetos. Então eu crio objetos dentro da minha página e eu consigo, aliás, eu leio objetos dentro da minha página e eu consigo selecionar depois ou modificar elementos conforme o que eu precisar, tá? Com ela é possível então manipular a estrutura, estilo e conteúdo dos documentos. Então eu consigo dizer que eu quero modificar o conteúdo que tem no parágrafo X, por exemplo. Quando a gente inspeciona um elemento lá no nosso navegador, tá? Se eu tiver entrar lá no Internet Explorer, por exemplo, e inspecionar um elemento, no Google Chrome, desculpa, e inspecionar um elemento, eu consigo ver então a representação oficial do DOM, tá? Então eu consigo ver a árvore do documento do nosso HTML, tá? E aí a gente tem algumas coisas que são mostradas ou que são armazenadas dentro de variáveis criadas pelo próprio navegador, tá? Então o nosso navegador ele trabalha com algumas variáveis que já são pré-definidas dentro do próprio navegador. Uma delas é o window, que basicamente é uma variável global que a gente chama que representa o nosso browser. Então eu consigo pegar qual é o tamanho do meu browser, qual é a altura, largura, eu consigo pegar informações do documento, eu consigo pegar informações do endereço que foi acessado, tudo através desse cara, inclusive manipular esses endereços. Então eu consigo redirecionar minha página para outra, utilizando o window location, por exemplo. Então eu consigo fazer diversas coisas somente utilizando esses caras, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no navegador, tá? Eu criei uma página HTML que eu vou fornecer ela para vocês poderem fazer as atividades que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, tá? E utilizando então esse HTML, vocês vão conseguir fazer os comandos que eu preciso que vocês façam na atividade 3 para me entregar, tá? Mas aqui eu criei um documento HTML simples, então na verdade eu não copiei, eu copiei. Eu peguei de um designer aí que fez, tá? Se a gente vier aqui em inspecionar o elemento, então, a gente tem algumas informações a respeito, então, do nosso DOM, tá? Então, se eu vier aqui, ó, isso aqui é a representação oficial do meu DOM, tá? Então, eu tenho lá o doctype, eu tenho HTML, eu tenho o head, então, dentro dele, eu tenho o body, eu tenho nave, então eu tenho várias coisas aqui dentro que compõem esse meu DOM, tá? Então eu consigo navegar em cima do DOM através desses caras aqui, tá? E a gente tem, então, uma função, tá? Uma variável, na verdade, que é a variável window, tá? Essa variável window, então, foi a que eu disse para vocês que carrega então as informações a respeito do meu navegador, tá? Então se a gente fizer um console.log nela, só para variar, ela não vai abrir, tá? Mas ela consegue carregar um monte de informações aqui dentro, tá? Então eu tenho, agora abriu. Então eu tenho informações sobre alert, sobre autor, tem um monte de informações dentro dela que a gente consegue pegar esses dados para fazer o que a gente precisa, tá? Então eu tenho aqui, ó, a altura do meu navegador, a largura do meu navegador, que está com 150 pixels aqui, porque está bem pequenininho. Eu tenho, ó, o formato do menu bar, da barra de menus. Então tem um monte de informações a respeito do meu navegador aqui, que eu posso a qualquer momento utilizar ela se eu precisar, tá? Mas a gente consegue inclusive manipular essas informações. Então eu consigo colocar lá pro meu navegador e dizer assim, ó, eu quero que tu carregue, por exemplo, a origem, tu modifique a origem, tu vai para algum lugar. Então eu tenho várias requisições que podem ser feitas pro meu DOM, tá? Reparem que tem um monte de coisa no Window Location, que é um monte no Windows, que é um monte de coisa que está sendo utilizada, armazenada pelo meu navegador, tá? E ela disponibiliza para que a gente utilize se a gente precisar, tá?
Então eu criei um documento HTML simples aqui para mostrar para vocês algumas coisas, e a gente vai então ter um script aqui que a gente vai utilizar ele para fazer os nossos comandos desta aula, tá? Então como é que funciona o Doom? O Doom basicamente ele é formado como se fosse uma árvore, tá? Então eu tenho lá o window, que é aquele documento, aquele arquivo que eu mostrei, aquela variável que eu mostrei para vocês, tá? Dentro desse window eu tenho o location, então, que são localizações, que eu consigo fazer redirecionamento com minha página utilizando ele, eu consigo pegar qual é o endereço que está sendo acessado, eu consigo pegar uma série de informações. A gente tem o document, então, que é só o documento, então, relativo ao documento que está sendo aberto, e aí eu tenho lá as tags HTML, o head, o body, o H1, e isso tudo montado como uma estrutura de árvore, tá? Então eu tenho lá que o HTML, dentro desse HTML eu tenho um head e um body, dentro do body eu tenho um H1 e um section, dentro dessa section eu tenho um H3 e um P. Então eu tenho essa estrutura de árvore que vai se abrindo para mim conseguir então visualizar os dados que estão ali dentro. E além desses dois, do location, do document, que são os principais, são os mais utilizados, eu tenho diversos outros, como eu mostrei para vocês ali, métodos e atributos que a gente pode utilizar se a gente precisar, tá? Todos os principais objetos do Doom, tá? E boa parte da manipulação é feita através dos métodos e propriedades dele, tá? O window então é um objeto global, como eu disse, por isso a gente não precisa chamar ele para que a gente consiga ver os efeitos nos métodos e propriedades dele, tá? Então se a gente chamar window.alert e mostrar um alerta, vai funcionar, e se eu botar só o alert, ele vai entender internamente que eu estou chamando o window.alert, tá? É como se eu fizesse a mesma coisa. Da mesma forma, então, eu posso fazer buscas no documento. Então, o document é o window.document.querySelector, que é um dos operadores que a gente tem dentro do nosso Doom, tá? A gente tem o window.document, aí eu posso chamar as tags específicas, então o body, o head, o H1 e qualquer coisa assim, tá? Mas eu consigo então navegar pelas minhas propriedades, simplesmente colocando lá um ponto e indo para a próxima propriedade dentro daquela árvore que eu mostrei para vocês, tá? Vamos falar então dos seletores, que é uma das partes mais cruciais, vamos botar assim, do JavaScript, tá? Como é que eu faço então para selecionar objetos no meu Doom, tá? A gente tem diversas formas de fazer isso. Aqui a gente tem as principais, tem até algumas outras que são um pouco mais complexas, que envolvem outras coisas que seria um tanto quanto complicado para mim mostrar para vocês agora, pelo conhecimento que vocês têm e pelo tempo que a gente tem, tá? Mas a gente tem então o getElementById, então, que pega pelo ID da nossa tag. A gente tem o getElementByClassName, então, pelo nome da classe. A gente tem o getElementByTagName, então, pelo nome da tag, lá o H1, o body, o L, sei lá o que for. A gente tem o querySelector, então, que é uma coisa que surgiu nas últimas versões do JavaScript, que é uma forma de eu selecionar dados de forma mais simples. Antigamente eu só tinha o ById, ByClass, ByTag. Hoje em dia a gente já tem outros tipos de seletores que eu vou mostrar para vocês, que fica mais fácil dessa seleção, tá? E a gente tem o querySelector All, tá? O querySelector ele retorna somente o primeiro que ele encontra, e o querySelector All, então ele vai pegar todos os elementos que tiverem aquele parâmetro da busca que a gente está fazendo. Bom, o comando getElementById, então, a ideia dele é retornar os elementos do Doom, tá? Então eu vou lá e busco os elementos do meu Doom e retorno esses elementos para que sejam manipulados, tá? Sempre eu estou utilizando o ID, a tag ID, aliás, a propriedade ID das tags do HTML, tá? Então se a gente olhar aqui o nosso documento HTML, a gente tem em alguns casos, pode ter na verdade, não sei se tem aqui, a gente pode ter alguns casos que eu tenho um ID lá, ID FAQ aqui, ó. Então eu tenho alguns IDs que podem ser selecionados. Para mim selecionar esses caras aqui, eu posso simplesmente vir aqui no meu console, no meu documento de script, e colocar lá um document
normalmente a gente atribui uma variável, né? Var, sei lá, fac, que é aquele que a gente tem ali, e aqui a gente bota igual a document.get element by id, abro parênteses e coloco aqui então o ID que eu quero. Lá era fac, então eu venho aqui no meu HTML, eu consigo ver que tá aqui ele, então ele vai me retornar essa seção aqui, tá? Volta aqui, então fac, e eu posso depois posso fazer o que eu quiser. Então eu simplesmente vou mandar console.log fac, aquela variável que eu criei. Se eu salvar esse cara, ele vai executar e me mostrou ali então, ó, a seção com o ID fac que eu selecionei, tá? Então eu consigo buscar esses dados e depois eu consigo inclusive navegar em cima deles. Ele me traz uma árvore a partir daquele ponto que ele achou, tá? E se eu tivesse mais de um ID com o mesmo mais de um ponto com o mesmo ID, ele retorna o primeiro, tá? Então o ID ele sempre vai retornar o primeiro, até porque segundo as regras do HTML, a gente não pode ter IDs repetidos dentro do nosso HTML. Por isso que, a partir do momento que ele faz a busca e ele encontra o primeiro, ele vai entender internamente que eu não tenho outros elementos com esse mesmo ID. Tá? Então, sempre que eu trabalho com IDs, eu estou trabalhando com um único elemento. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Se vocês criaram páginas e colocaram o mesmo ID em várias coisas, isso está, segundo o HTML, escrito errado, tá? Então eu só posso ter um ID na página, um único elemento com um ID na página, tá? Com ID qualquer lá, mas eu posso ter vários IDs e aí cada um dos IDs vai ser a identificação de um único elemento, tá? Por isso que o getElementById ele pega somente um registro e retorna esse registro para que eu possa manipular ele quando eu precisar. Sempre que eu buscar um elemento, um getElementById, e ele não encontrar esse elemento dentro da minha página, ele vai me retornar como null, tá? Então nesse caso aqui eu estou criando uma constante aqui, não existe. Procurei no meu documento getElementById o teste, se ele não tem o teste, ele vai me retornar como null para essa variável, e aí eu posso verificar, se for nulo, eu sei que esse dado, essa informação ou esse elemento não foi encontrado no meu DOM, tá? getElementByClassName, tá? O className e o tagName, eles funcionam bem parecidos um com o outro. A única diferença entre eles é que o className eu estou procurando o nome de uma classe, tá? Que pode ser inserido em qualquer elemento, e o tagName eu estou procurando pelo nome da tag, mas o funcionamento deles é exatamente o mesmo, tá? Eles retornam uma lista, tá? Então eu não retorno somente um dado, eu retorno uma lista de dados, e eu consigo então navegar nessa lista de dados depois, utilizando por exemplo um foreach ou alguma coisa desse tipo, tá? E eu consigo pegar esses dados como se fosse um array, tá? Esses elementos retornados pelo className e pelo tagName, eles são chamados de array-like, tá? O que isso quer dizer? Eles se comportam como um array mesmo não sendo um array. Tá? Então eu consigo pegar a posição 0, eu consigo pegar a posição 1, 2, dependendo de quantos elementos eu tiver dentro dessa variável. Tá? Então eu fiz aqui, ó, criei uma constante procurando grid section, então estou procurando as seções de grid, tá? Que tiver o class name grid section lá. Peguei todos esses caras aqui e carreguei. Aqui faltou uma coisa, aqui tinha que ter o contato depois. Mas então estou pegando dentro de todos os elementos que tiverem grid section como classe, ele vai retornar e vai criar como se fosse um array, tá? Na verdade é um objeto, não é um array, mas ele se comporta como um array. E aí eu consigo pegar lá a posição 0 desse array e vai ser o primeiro elemento que ele encontrou, a posição 1 vai ser o segundo e assim sucessivamente. Enquanto eu tiver dados nesse conjunto, eu consigo acessar esses dados, tá? E, inclusive eu posso usar o foreach, então eu posso chegar ali grid section.foreach function, e aí eu consigo navegar em cada um desses valores que ele encontrou neste cara, tá?
O tag name é bem parecido com o class name, só que eu procuro pelo nome da tag. Aqui eu estou procurando por uma classe, então lá no meu HTML eu tenho que ter o class lá dentro de algumas tags para conseguir encontrar eles. Aqui eu simplesmente chamo o nome da tag, UL, H1, parágrafo, seja o que for. E esse cara também é um array like, então ele também se comporta como se fosse um array. Então eu consigo a qualquer momento ir lá, pegar essa variável, então essa constante nesse caso aqui, então eu criei uma constante UL, eu vou lá na UL e digo que eu quero, aqui no caso, o segundo valor. O primeiro deles é o 0, o segundo é o 1 e por aí vai até o final, tá? Beleza até aqui? Vamos lá então. Aí a gente vai para o Query Selector. O Query Selector ele é um pouco diferente dos outros que a gente viu, tá? Ele se comporta mais ou menos como o getElementById, tá? Só que ele permite então que eu consiga buscar coisas diferentes, tá? Até aqui a gente estava trabalhando com um ID, com um class ou com um nome. Aqui eu consigo utilizar os seletores do CSS. Lembram que eu passei para vocês quando eu falei de CSS que a gente tinha uma lista de seletores que era gigantesca, que estava lá no W3 Schools? Pois é, a gente consegue definir em cima daquela lista que estava lá no W3 Schools e fazer buscas em cima do JavaScript também, tá? Então eu utilizando o Query Selector eu consigo buscar lá, quando eu coloco um ponto aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou procurando uma classe animais. Quando eu coloco um jogo da velha, eu estou procurando um ID contato. Então ele internamente sabe que quando eu faço essas buscas aqui, eu estou utilizando seletores CSS, tá? E eu consigo utilizar seletores complexos, como nesse caso aqui, ó, eu tenho animais lista, então eu tenho uma lista de animais e eu estou procurando o último LI dessa lista, tá? O LI last. Então eu estou procurando o último LI dessa lista que tem uma classe animais lista. Então eu consigo fazer buscas bem complexas em cima disso, tá? Aqui tem um outro caso aqui, ó, um Query Selector, onde o href lá, o link, tá? Eu estou procurando um link nesse caso, onde o href dele se inicia por https : Então eu consigo fazer esse tipo de busca bem complexa, bem esmiuçada, para conseguir pegar dados dentro do meu documento, do meu DOM, tá? E aí eu consigo inclusive fazer pesquisa dentro da pesquisa anterior, tá? Então aqui eu criei, ó, criei uma constante, primeiro o i, tá? O L na verdade, document.querySelector, e aí eu procurei lá a tag UL. Beleza, ele vai procurar o L. Uma coisa que é muito importante, quando a gente utiliza o Query Selector, ele só busca um único elemento, tá? É que nem o ID. Ele vai buscar lá no nosso DOM, achei, retorna esse cara e ignora o resto, tá? Então tem que tomar cuidado, quando a gente utiliza o Query Selector, ele só vai retornar o primeiro elemento, e aí eu consigo visualizar aquele dado ali. E aí então, dentro desse Query Selector da UL, então eu estou procurando primeiro o UL que tiver no meu site, e depois eu digo que o nav item, então o item da minha navegação lá, está dentro desse primeiro i, e dentro dele eu vou fazer um Query Selector procurando os LIs. O primeiro LI, tá? Quando eu utilizo o Query Selector é sempre o primeiro. Então, nesse caso aqui do nav item, eu vou estar pegando o primeiro L, lá, ó, lá em cima. Depois eu faço uma outra busca em cima desse primeiro L, buscando então o primeiro LI. E aí eu tenho o nav item que está sendo atribuído nesse cara, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de busca. Faço uma busca primeiro, depois dentro dessa busca eu posso fazer uma outra busca e assim por diante até alcançar o que eu quero, tá? Então eu consigo fazer essas buscas bem minuciosas para conseguir pegar aquele item que eu preciso pegar lá dentro do meu documento. E qual é a diferença do Query Selector para o Query Selectoral? O Query Selector ele busca o primeiro item da lista, de uma lista, no caso de elementos, ele vai pegar o primeiro e vai retornar e ignora o resto. O Query Selectoral, diferente do anterior, ele vai buscar todos os elementos que consigam preencher aquela lacuna que está sendo pesquisada, tá? Então aqui eu estou procurando grid section, por exemplo, eu faço um document Query Selectoral,
que tem a classe GridSection. Ele vai pegar uma lista gigante e vai retornar essa lista gigante para dentro do meu da minha variável, no caso ali, tá? Aí depois eu fiz uma busca por listas, aí eu faço de novo document.querySelector_all UL, ele vai pegar todas as listas UL que tiver no meu site e vai retornar nessa variável. Títulos, ele vai lá, vai fazer um querySelector_all. Aqui eu estou procurando a classe título, vai pegar todos os objetos que tiverem a classe título e colocar dentro dessa variável, e assim sucessivamente, tá? Aqui tem uma pequena diferença. Quando eu retorno o querySelector_all, eu não sou ele é um array-like, mas ele não é bem um array-like, tá? Qual é a diferença? Eu consigo pegar ele dessa forma aqui, então, com o colchete e o índice do dado que eu quero pegar, só que eu não consigo percorrer ele com for each, tá? Pelo menos nas versões mais antigas eu não conseguia. Agora na última versão, segundo o que eu andei lendo, não sei também porque eu não cheguei a testar, tu já consegue fazer o for each em cima do querySelector_all. Do anterior tu não consegue porque ele é um node list que a gente chama, tá? Esses aqui são HTML element list. Então eu consigo percorrer eles como se fosse um for each, como se fosse um array, e aí eu consigo pegar os dados que tem ali dentro com uma função específica, tá? Bom, então o nosso conteúdo fica por aqui. Eu vou passar para vocês então nossas atividades. São 3 atividades básicas que vocês têm para fazer, tá? Basicamente, vocês vão resolver alguns exercícios que eu postei para vocês. Deixa eu abrir eles aqui, tá aqui. Então são 3 atividades que vocês têm para fazer, tá? Bem simples, bem fáceis. A primeira delas, então, vocês vão criar um script normal, tá? Onde vocês vão criar dentro desse script duas atividades. A primeira delas, criar um array que tem os anos que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Então vocês vão criar um array com o nome que vocês quiserem e vocês vão colocar dentro desse array os valores 1959, 1962, 1970, 1994 e 2002. E depois vocês vão fazer um console.log lá, vão mostrar uma informação no console que diga o Brasil ganhou a Copa e o ano que ele venceu a Copa, tá? Aqui tá entre aspas simples, mas é aquele apóstrofo, que é aquele acento da crase lá, tá? Sempre que vocês quiserem utilizar o dólar com as chaves para poder mostrar o valor de uma variável, então vocês vão fazer dessa forma aqui. Lembrando que vocês têm que fazer um comando de repetição para percorrer todos aqueles dados lá para poder mostrar esse dado da forma correta, tá? Então a atividade 1 é só isso. A atividade 2, então, vocês vão fazer várias funções, tá? Então vocês vão criar um script, pode ser o mesmo da atividade anterior, não tem problema se me entregar um ou se me entregar 3 documentos, não, 2, porque o outro tem que ser separado, tá? Mas vocês vão criar um documento onde vocês vão ter algumas funções. A primeira função, então, ela deve verificar se um valor que foi passado como argumento para ela é um valor truth ou não, tá? Então, vocês vão receber um valor e vão verificar se esse valor é truth. Vocês têm lá o typeof que a verificação aquela de truth que eu mostrei para vocês com 2 exclamaçãozinhos, tá? Cria uma função matemática que retorne o perímetro de um quadrado, tá? Então, o que é o perímetro de um quadrado? É a soma dos 4 lados do quadrado, tá? Então, vocês vão fazer uma função que recebe o tamanho do lado e vocês vão fazer, então, qual é o valor do perímetro do quadrado. Cria uma função que retorne o seu nome completo, tá? Então ela deve possuir 2 parâmetros. O primeiro dela é o nome e o segundo é o sobrenome, e ela deve retornar então o nome completo de você. Não de você não, da pessoa, tá? Eu botei o seu nome completo, mas é que retorna o nome completo. Então eu crio uma função lá, nome completo, que eu passo o nome e o sobrenome como argumentos e eu recebo então de volta o nome completo da pessoa. Depois a gente vai fazer uma outra função que vai verificar se um número que é passado como argumento é par ou não, tá? Então eu vou passar um número e vocês vão dizer é par ou não é par, tá? E por último, vocês vão criar uma função então que recebe um dado
tá? Como argumento, então eu vou receber um dado qualquer e eu digo qual é o tipo desse dado. Utilizando typeof, então vocês vão pegar esses dados recebidos e vão verificar qual é o tipo de dado que está naquele valor que está sendo passado como argumento. E o último, então, que é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais chato, mas também bem pequenininho o exercício, tá? A ideia, então, é que vocês peguem o documento HTML que está sendo fornecido junto com essa aula, tá? Então eu vou fornecer o slide para vocês na atividade. Vou passar para vocês o slide da atividade, que é esse que eu estou mostrando aqui agora, e vou passar para vocês uma pastinha lá, um documento zip, que tem uma pastinha que tem um HTML, um CSS, um JavaScript, que está em branco. Na verdade ele tem esses três enunciados aqui, esses três pedidos, eles estão lá comentados, tá? E imagens e CSS, tá? Então vocês vão ter lá como se fosse um sitezinho completo. E a ideia é que dentro desse sitezinho completo vocês façam essas atividades que estão sendo solicitadas aqui, tá? Dentro do documento de script. Na hora de enviá-la no Moodle pode só mandar o script, não tem problema, tá? Então, o que vocês têm que fazer? O primeiro deles, retorna no console todas as imagens do site. Então vocês vão usar um dos comandos desses que eu mostrei nessa videoaula e vão mostrar todas as imagens do site em uma listinha lá no console, tá? Um outro comando, então, um outro trecho de código, onde vocês vão selecionar o primeiro H2 dentro da classe animais descrição, tá? Mostrei para vocês como é que faz para pegar primeiro o item da lista, o último item da lista, pegar o primeiro é bem parecido, tá? E o último, então, a atividade que vocês vão fazer, vocês vão simplesmente selecionar o último parágrafo do site que eu forneci para vocês, tá? Então vocês vão fazer esses três exercíciozinhos junto com essas três atividades, vão me enviar os documentos de script dessas três atividades e eu vou corrigir para vocês e ela vai valer, então, pela nota do trabalho de vocês, tá? Abraço, pessoal, nos vemos na nossa aula síncrona e da minha parte hoje era isso. Muito obrigado a todos. Tchau!